Imagine uma sala de aula. Nela, os alunos reclamam e se aborrecem quando a campainha toca e a aula termina. Procuram o professor para saber assuntos de outra série sem pensar em nota. Aprendem com os próprios erros sem a mediação direta do professor. Pedem para aumentar a quantidade de linhas porque querem dissertar sobre um tema e tem muito para escrever. Pesquisam sobre o tema da aula sem a exigência do professor. E convivem num ambiente de colaboração e solidariedade, respeitando as diferenças entre eles. Você acha essa sala um tanto quanto utópica? Pois acredite, com RPG é possível isso tudo. Hello pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Laís Lima, você está no Boards e Books e hoje é o último dia de VIPs! E hoje a gente vai falar sobre o livro RPG na Escola, Aventuras Pedagógicas, do Ricardo Amaral. Mas que raios é RPG? RPG é um jogo. É a sigla para o termo Role Playing Game, ou jogo de interpretação de papéis, ou de interpretação de personagens. Imagina quando você era criança, você lembra que você brincava de polícia e ladrão, investigação, ou até de casinha? Eu lembro que eu brincava de Power Ranger. Power Ranger amarelo ninja, tá na hora de morfar! Que é mais ou menos por aí. O RPG é um jogo onde os jogadores interpretam papéis. Mas aqui, uma brincadeira com um sistema de regras organizada. O RPG, basicamente, é um jogo onde as pessoas vão narrar e construir uma história juntos. É como ler um livro de aventura. Construir essa aventura junto com outro jogador. Com certeza, os adolescentes que estão assistindo esse vídeo, ou se você por acaso é professor, o seu aluno que é adolescente ou até criança, sabe ou já ouviu falar sobre RPG. Tudo começou na cabeça de dois americanos na década de 70. O Gary Gygax e o Dave Arneson. E para você que gosta de literatura, sim, o RPG foi baseado, ou pelo menos inspirado, nas histórias de Tolkien. Eles se inspiraram na história do Senhor dos Anéis e em algumas outras histórias de aventura e fantasia para criar o primeiro RPG chamado Dungeons and Dragons, mais intimamente chamado pelos jogadores RPGistas de D&D. Eles também se inspiraram em alguns jogos chamados de Wargames, na verdade jogos mais antigos chamados de jogos de guerra daquela época. E após o lançamento do D&D, do Dungeons and Dragons, em 1974, ele se espalhou pelo mundo. Depois disso foram criados outros tantos sistemas de jogo para RPG. Tudo isso que eu tô falando tem aqui no RPG na Escola Aventuras Pedagógicas. No RPG nós temos as figuras dos jogadores, que vão interpretar os personagens da aventura. Uma partida de RPG é chamado de uma aventura, e um conjunto de aventuras é chamado e pode ser designado como uma campanha. Em uma campanha de RPG você pode ser qualquer coisa. É só acertar com seus colegas como vai ser o cenário em que vocês vão estar. Pode ser um cenário de RPG medieval. Pode me chamar de Aquária Devernick. Eu sou a feiticeira lendária da água e eu posso conjurar na sua cabeça agora uma nuvem Nimbus. Ou algo do tipo. Cavaleiros, avante, não sou páreo para uma feiticeira de meia tigela. Pode ser um cenário steampunk. Eu vou soltar um raio laser super ultrassônico com pontaria ampliada e precisa na cabeça desse robô e eu quero que ele perca 3 parafusos. São 10 dados, né? Você pode estar dentro de uma aventura de terror. Vocês se encontraram e entram dentro de um prédio completamente em ruínas. Ele tá silencioso e extremamente escuro. E aí você começa a subir as escadas rangem com aquele barulho macabro. Você vê uma sombra se projetando no alto da escada, ouve passos e um grito agudo do tipo socorro! O que você faz? E você pode até ser um mestre Pokémon se quiser. Pokébola vai! Tem gente que se empolga mesmo, né?
Enfim, vocês, jogadores e mestres, podem viver aventuras inimagináveis. E eu disse sim, jogadores e mestre. Geralmente, na maioria dos sistemas, a gente tem um jogador que é denominado de mestre. O mestre da campanha é aquele jogador que geralmente sabe melhor as regras do jogo, conhece melhor o sistema que os jogadores estão jogando e é ele que vai ambientar os personagens dos jogadores. É ele que vai criar o cenário da aventura, é ele que vai interpretar os personagens que não são os personagens principais dos jogadores, é ele que vai criar e improvisar situações de conflito, de medo, de tensão que os jogadores vão estar vivendo. Nós temos sistemas diversos de jogo de RPG, cada um representando um cenário ou cada um representando regras específicas para a construção de personagens e do cenário próprio. Mas enfim, com todos esses termos técnicos e específicos, tirando tudo isso, RPG é simplesmente um jogo criativo e imaginativo. Não é necessário ter figurinos, cenário e nenhum elemento teatral propriamente dito para jogar o RPG. É só sentar em uma mesa, pegar lápis e papel para anotar o que for preciso e usar muita criatividade. E uma dica que foi essencial na minha vida. Eu era e ainda sou uma pessoa muito tímida. Mas depois que eu comecei a jogar RPG, eu digo pra vocês, RPG é uma aula de teatro. As primeiras partidas de RPG que eu joguei, eu tinha um mestre, o jogador que eu falei que cria todo o cenário, e ele gostava muito de interpretação, então não adiantava você dizer simplesmente que ia jogar uma bola de fogo na cabeça de alguém. A gente tinha que dizer como a gente ia fazer isso, interpretando. E estar treinando interpretação e improvisação no meio de amigos, não tem aula de teatro mais divertida do que essa. Como então transpor o RPG para a educação? É isso que a gente encontra nesse livro. Os primeiros indícios de RPG na educação foram tidos aqui no Brasil em 1990. Depois disso, o uso do RPG na educação e o uso dessa estratégia como um suporte também para a aprendizagem começou a crescer muito aqui no Brasil. Esse livro é do Ricardo Amaral. Ele é professor licenciado em Física e é mestre e especialista em Ciências. E já tem 13 anos em experiência ensinando RPG em sala de aula. Aqui nesse livro nós encontramos fichas de personagem, onde os jogadores vão poder criar o seu personagem, criar da forma que ele quiser, com algumas estatísticas principais como força, habilidade, percepção, outras coisas desse tipo. Nós temos mapas de aventuras que vêm já prontas dentro do livro e histórias prontas que servem como embasamento para o professor criar um clima melhor na sala de aula. Nesse livro aqui, além de ter toda uma explicação teórica sobre o RPG, ele também tem um sistema próprio de jogo, com regras simples e fáceis de serem explicadas, justamente para aplicação dentro da sala de aula. Além disso, nós temos 5 aventuras prontas, que servem para o professor já usar o livro e já sair jogando com seus alunos. A primeira aventura que tem nesse livro se chama Epidemia, e nela os jogadores precisam desvendar fatores que estão levando a mortes misteriosas em uma cidade do interior, antes que toda a cidade seja contaminada. Ela envolve conteúdos de química, de biologia e de física. A segunda aventura é o Resgate no Shopping. Nela, os jogadores interpretam bombeiros que têm que resgatar uma certa quantidade de pessoas antes que um prédio desabe. Na terceira aventura, que se chama Caçada, os jogadores têm que salvar um casal de jaguatiricas de uma trupe de caçadores inescrupulosos. A quarta aventura, que se chama O Vale dos Montes Ruivantes, os jogadores têm que salvar um governador de uma província que foi ferido após uma queda de um helicóptero. E a quinta aventura, que se chama Zona de Conflito, os jogadores interpretam, revivem, estudam literalmente os desafios que os militares brasileiros passaram na Itália na Segunda Guerra Mundial. Muita história em uma aventura fantástica de RPG. Essas aventuras que estão aqui prontas podem ser inseridas em sala de aula, como também podem ser jogadas com seus amigos. Senta na mesa e começa a jogar isso aqui. Esse livro é fantástico, sensacional, não só para quem é professor, também para quem é mestre de RPG. São aventuras que não são sistemáticas e que envolvem conteúdos de forma tão didática assim. São aventuras que você aprende muita coisa se aventurando e desvendando muitos mistérios.
livro recomendadíssimo. Então se você quiser, eu vou deixar o link do contato do Ricardo Amaral aqui embaixo, do Facebook, do e-mail dele, para você entrar em contato com ele se você quiser saber um pouco mais sobre esse livro e quem sabe até adquirir uma cópia para você. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, dá um curtir aqui embaixo, aperta aquela mãozinha que tá ali assim. Se você chegou aqui agora e não sabe, não tem a menor ideia do VIPs, assiste os outros vídeos da semana. Obrigado a quem acompanhou esse VIPs aqui no canal, um VIPs que foi especial por causa do Dia do Orgulho Nerd, foi uma semana do Orgulho Nerd. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo nesse botãozinho vermelho que tá aqui. Compartilhe esse vídeo se você gosta de RPG e se você quer aprender mais sobre RPG ou se você conhece alguém que goste. Um abraço, que Deus te abençoe, obrigado pela semana e até mais. Tchau! Aproveitando o clima Cineman e New Gaiman de ser, hoje eu vim responder pra vocês a tag Perpétuos que eu vi no canal da Bruna Miranda. Essa